Ok. Alô, gente querida, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Pois é, você já está vendo aí a minha estante de livros, não é isso? Olha só a recomendação para o dia de hoje, Os Chakras, livro da Leader. É um livro muito interessante, C.W. Leader. Os Chakras, os centros magnéticos vitais do ser humano. Esse outro livro aqui é da doutora Christiane Sanderson, Abuso Sexual em Crianças. Esse outro é um livro de minha autoria, baseado nas coisas do rádio, da palavra amiga que a gente tinha na madrugada da Tupi, e se chama Vida e Sucesso. E aqui eu quero lembrar a você o nosso convênio com o Caçador. Você pode participar do programa, você pode mandar o seu e-mail para sorteiofs@gmail.com e você se candidata a 3 almoços no Caçador, ok? Muito bem, bom dia, mas bom dia mesmo. Aqui a gente passa pelos troféus que foram ganhados na Feira da Providência, né? Pela generosidade do nosso amigo, presidente do Instituto Mais Memória, o professor Isaías Nascimento. E a gente chega aqui mais uma vez ao nosso local de abertura do programa. Bom dia a você, mas bom dia mesmo. Minha gente querida, vamos levantando aqui a câmera, né? Tem um negócio de uma manivelinha que ela fica na altura da gente. E olha, a gente vai fazendo aí, sem maiores pretensões, o nosso programa. Eu quero agradecer a você, mas de montão, eu quero agradecer, porque se você postar na internet, né, se você for lá no YouTube e se você botar na pesquisa Programa Fernando Sérgio, até ontem dava 85.500 resultados. Agora, se você botar só Fernando Sérgio, aí é até difícil de perceber, de acreditar, mas graças a Deus você tem ali mais de 2,5 milhões de resultados. São resultados não quer dizer visualizações. O que quer dizer é o seguinte, que eu sou a prevalência desses resultados. Por quê? Porque todas as primeiras páginas do YouTube são minhas, né? A partir da 6ª ou 7ª ou 8ª página que você passar, é que você vai ver, de repente, um Sérgio Fernandes, um outro Fernando da vida. Então, é muito importante para mim que quando você acessar o YouTube, você coloca lá a sua seta no subscrevo, tá? Toda vez que você subscreve, toda hora que você abrir o seu computador, ou mesmo o seu celular, você vai receber a informação, olha, tem Fernando Sérgio novo. Então, eu fico imaginando que eu vou rejuvenescer de alguma forma, mas isso não é possível. Agora, o programa tem sempre novo, você sabe, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Meu alô para Cris Lenhari, para Cildinei Peracini do Amaral. Que camisa? É do Boca Juniors? Não, não é do Boca Juniors. Isso é uma camisa em homenagem ao Brasil, né? Eu estou fazendo a minha concessão, porque hoje nós teremos aqui o Maurício Menezes, que é essa figura lendária do rádio, né? Não sei se ele gosta muito de falar que ele é lendário, né? Porque isso revela alguma idade, mas Maurício ainda está garotão, e o Maurício é flamenguista roxo. Você sabe, como você, Cildinei, você sabe que eu sou vascaíno, né? Mas amanhã todos seremos Brasil, né? Amanhã mesmo jogo, amanhã, deixa eu saber aqui do Maurício, daqui a pouco eu volto aí com a abertura, porque acontece que é um amigo tão querido que a gente de repente tem que agradecer a presença dele. Bom dia, Maurição! Bom dia, Fernando, tudo bem, irmão? Tudo bem, querido. Tudo muito bom. O jogo do Flamengo é amanhã? Amanhã, 21h45. 21h45, aqui no Maracanã, lotado. Ingresso lotado, lotado há 10 dias. Arrisca um placar?
3-0 Flamengo. 3-0? É mesmo? Barato. Opa, esse aqui é um flamenguista otimista. Eu volto a conversar com ele. Samira Valente está mexendo aqui no computador. Bom dia, Samira. E tomando meu café. E tomando café. Olha só, mas isso aí é provocação, pô. Casada comigo há 38 anos, meu Deus do céu. Demonstra essa caneca outra vez que o Sildinei vai ter um orgasmo lá do outro lado. Alô, Sildinei. Qual vai ser o placar amanhã, Samira? Olha, eu não sou tão otimista, eu acho que 1-0 tá de bom tamanho. Olha, eu não arrisco nada, independente de qualquer coisa, eu não arrisco nada. Mas de qualquer maneira, vamos lá, vamos torcer para o Brasil. Isso é que é importante, né? E aí o Flamengo será o Brasil. Você vai torcer? Essa é a pergunta. Daqui a pouco a gente vai conversar a respeito. O Sildinei, lá de Minas Gerais, diz: Mengo, ei, meu Deus do céu. O Walter Silva está assistindo a gente. Alô, Walter, abraço grande para você, querido amigo. São tantos os amigos, né, que estão assistindo. E aqui a gente tem um feedback, né? Porque você sabe que a gente faz este programa com um computador Super Hiper Multipore Plus, né? E ele dá o nosso feedback das pessoas que estão acompanhando a gente vai vendo na telinha. Às vezes as pessoas reclamam, mas é que, eu fiz um comentário, você só leu a metade. É que vai passando, né? A tecnologia é assim. Então só deu para ler a metade. E às vezes sequer dá para ler. Tiago Silva está vendo a gente também, eu quero agradecer. Olha, eu queria recomendar a você exatamente isso que eu vou mostrar agora, porque agora é a hora de mostrar os nossos parceiros, né? Então o primeiro parceiro que eu vou mostrar para você é o Hostel Icaraí. Suítes completas, né? Hostel Icaraí, olha os quartos, que coisa linda, né? Piscina malandro maravilhosa e churrasqueira para hóspedes, Wi-Fi e estacionamento grátis. O Hostel Icaraí fica ali na Rua Desembargador Oliveira Machado 9, no coração de Icaraí. Telefone principal é 3619-6067 e você sabe, é 21 na frente, 3619-6067. Outro amigo querido é, na verdade, o Bradesco Seguros, né? Bradesco Seguros, abraço para a Daniele, nossa querida amiga gerente de contas. Abraço também para o Rafael, que é gerente. O Rafael sabe do quê? É gerente de... como é que é? Pessoa jurídica, né? Então veja você, se você entrar no site Bradesco Seguro, você vai ver, ó, Simule Contrato, seguro alto, tá vendo? Então, mas se você quiser fazer outro tipo de seguro, tem até para problema de dente. Abriu a janelinha? Olha, hashtag abriu a janelinha. A vida é cheia de previstos. Bradesco Seguros. Outro dos nossos parceiros comerciais é Espadas Katana. Espadas Katana, que realmente faz um trabalho magnífico. Vamos a ela e você vai ver que lance bonito. Olha só, vamos ver Espadas Katana. Dá uma olhadinha na Katana Megumi, aço damasco 2048. Olha, o aço é todo vermelho, a espada autêntica do Oriente e forjada sob o sol do Oriente pela Shotokan. Então, para você comprar, você vai acessar Facebook. Olha só o cabo que é feito de pele de arraia. Você vai acessar Facebook espadascatana.com, ou se preferir, vai no site espadascatana.com.br. Olha o capricho desse punho. Olha só, a ponta, ela é afiada, mas é naturalmente para decoração, embora seja uma espada autêntica usada pelos samurais. Você pode adquirir através da shotokan.com.br, repetindo, shotokan.com.br, onde tem esse símbolo aí que meu dedo está apontando, tá vendo? Abraço para Rosa Miai, tá mandando um dia de paz para todos nós, muito obrigado, Rosa. Mas eu nem vou sair daqui, não, eu nem vou sair daqui porque eu estou mais uma vez continuando com essa apresentação da espadascatana.com.br e queria lembrar você que é mais que eu tenho para falar. Muito bem, então o que eu tenho para falar agora, antes de começar os debates, é trazendo para você uma informação muito importante. Tem um japonês aqui metendo banca na espada, cortando uma cadeira inteira ali, meu Deus do céu, porque eu esqueci de dar o stop aqui, mas de qualquer maneira deu para você entender, né? Olha, o professor Serginho, né, de Jiu-Jitsu, faixa preta, quarto dan, ele inaugurou na Praia de Caraí, sob os auspícios da Secretaria de Esportes de Niterói, um trabalho magnífico para botar forma física nas pessoas. É o MMA Cross Fitness. Isso acontece de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, e acontece às 7 horas da noite.
também de segunda a sexta. MMA CrossFitness, ali entre Belisário Augusto e Oswaldo Cruz, no coração de Caraí, ok? Isto falado, isto posto. Abraço para o Dr. Cícero Munhoz, nosso querido amigo, participante aqui dos debates, está sempre conosco. Cícero, abraço grande. E Cleia Cardoso de Queiroz, bom dia, querida. Olha, a Vera Lúcia Pereira, alô Vera Lúcia. Alô também para a Marion Duarte, que nesse momento está nos ouvindo. Aliás, ela que é uma das melhores cantoras da música popular, de tradição, inclusive desde os tempos de Rádio Nacional, estará conosco aqui na sexta-feira, ok? Então nós estamos aqui mais uma vez. Olha, crise na saúde do municipal, né? E a gente tem que invariavelmente fazer um apelo para que a prefeitura possa saldar os seus compromissos com os diversos funcionários, tanto na área da saúde como até na área da limpeza. As clínicas de saúde estão quase que à míngua, essa é que é a verdade, com uma dificuldade muito grande de remédios, de medicamentos, e os profissionais de curso superior, a exemplo das enfermeiras e a exemplo também dos médicos, estão sem receber. Isso é absurdo. Aí a prefeitura diz o seguinte: não, mas nós liberamos 40 milhões. Liberaram 40 milhões, mas isso não é suficiente. A gente sabe, através de pesquisa, que seriam necessários 120 milhões de reais para poder fazer com que as mais de cento e tantas clínicas da família, na realidade, passassem a funcionar. E isso é um quadro lamentável que, obviamente, exige que a todos nós da imprensa possamos pressionar para que a prefeitura receba, digamos assim, a capacidade necessária para fazer dinheiro e, consequentemente, não só fazer isso, mas principalmente fazer com que essas clínicas possam funcionar. Ok? Então tá aí, fica o nosso apelo. Por falar em clínica, é o tipo da coisa que é fundamental para o cidadão, porque essas clínicas, elas foram meio que inspiradas nas policlínicas lá, digamos assim, que haviam em Cuba, que deveriam fazer a triagem para evitar que as emergências dos hospitais ficassem superlotadas como estão. Como elas não estão funcionando, ou tem médico que não recebe, ou tem enfermeira que não vai trabalhar porque não tem dinheiro para ir, ou não tem remédio, então os hospitais estão superlotados de atendimento nas emergências. Isso é uma coisa exatamente ao inverso do que o prefeito Crivella disse que ia cuidar das crianças e cuidar das pessoas. Então, essa não é a maneira de cuidar, prefeito. Bom, de qualquer maneira, agora, minha gente, vamos àquele momento da prece de Cáritas, que a gente sempre coloca no ar, e posteriormente a isto, a gente vai para a nossa sala de debates, tá bom? E aí, se Deus quiser, a gente vai ter uns temas muito legais para falar com você. Vamos lá, a oração do dia de hoje, que você vai ver. Que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponha no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, esse trabalho muito bonito de imagem, ele foi feito pelo Gomes, pelo Luciano Gomes, nosso querido amigo lá de Pedrinópolis, em Minas Gerais. E o som através do nosso Marlon Jordão, que é muito conhecido, até hoje trabalha naquela rádio que não paga, mas um dia, se Deus quiser, há de pagar, né? Pelo menos a gente torce para que isso possa acontecer, porque afinal de contas, quem deve, deve pagar. Muito bem. Quanta luz e depois a sala de visitas.
Muito bem, e agora, como você sabe, como você está acostumado, minha gente, alô Eliseu Pacheco, Eliseu tá vendo a gente, a Zezé Ferreira também, alô Zezé, um abraço para você, pro maridão, viu, tudo de bom. Aí você tá vendo a nossa sala de visitas e nós temos aí, de um lado, o nosso Maurício Menezes e do outro, a Samira Valente. Samira, o Maurício é o nosso querido amigo de muitos anos, né? Estamos muito honrados com a presença dele, não é verdade? Muito, muito honrados, né? Uma alegria muito grande ter o Maurício. Há muito tempo que a gente queria trazer o Maurício aqui, mas ele é muito ocupado, né? É verdade. E eu tive a honra de trabalhar muitos anos com o Maurício quando eu estava na faculdade. Tivemos a honra, mas você principalmente começou quando antes de eu mim. estava na faculdade ainda, né? E eu fui fazer estágio na Rádio Globo, o Maurício me ajudou lá na Rádio Globo e me ensinou muita coisa, né? Então eu sou eternamente, serei eternamente. É um queridão, né? É um querido. Muito bem. Maurício, depois dessa declaração de amor, bom dia. Já outra vez bom dia, mas para reiterar que o seu dia seja bom, né? E vai ser bom, porque você conseguiu uma vaga logo aqui na porta do edifício, né? Quer dizer... A Sabina falou que ela queria me trazer aqui um tema que eu sou muito ocupado. Não, é que eu tenho um estranho hábito de vez em quando dormir. Eu acordar cedo é uma desgraceira. Você faz um programa aqui ao vivo, né? Aí eu tive que acordar 6 horas da manhã hoje. Puxa, muito obrigado. Agora eu peguei o carro em casa, só acordei aqui na tua porta. Agora, quando éramos jovens, você acordava 6 horas da manhã, lá na Rádio Globo, né? Lembra? Mas eu era jovem, né? Éramos. Hoje eu sou somos dinossauro. Ontem o Luizinho Campos me ligou, Fernando, que eu fui no almoço que ele fez lá não sei aonde, lá na Nova América. O Alfredo também foi, o Alfredo Raimundo esteve conosco. E ele falou, Fernando, muito obrigado por você ter vindo. Eu falei, não, obrigado por quê? Você pagou, pô? Eu é que tenho que agradecer, né? Aí ele disse, não, porque nós somos dinossauros do rádio. De uma certa forma é verdade, não é muito agradável, né? Mas diga. Não, mas eu não me sinto... Eu me sinto um dinossauro do rádio. Esse sábado agora, por exemplo, eu tive com 3 amigos do meu tempo de Estadão ainda. Eu trabalhei muitos anos no Jornal de São Paulo e no Rio. Né? Verdade. Aí, e na sexta-feira eu estive em Belo Horizonte, encontrei com o Ricardo Boechat lá, rapaz. Opa, que legal. Então, quando a gente chega nessa altura da vida, encontra esses amigos de 40, 50 anos... É uma festa. É uma festa. É uma festa. E aí eu encontrei com o Boechat lá em Belo Horizonte, depois encontrei com o Chico Otávio e o Gabriel Nogueira aqui no Rio também. E a gente tem muita história para contar, porque a gente começou garoto aí. É verdade. Você sabe que essa reunião que nós tivemos, acho que eu até botei no Facebook, né? Olha, tá chegando o William Laranja, vai ser bom que vamos fazer a 3. O sanitarista William Laranja, cientista, né? É uma figura muito simpática, muito agradável. William Laranja chegando, olha só, detalhe esta cena em que a Samira acaba de abrir a porta para o William Laranja e eu focalizando o meu nariz, que não é pequeno. Quer dizer, é um absurdo isso. Eu vou demitir esse cameraman. Bom dia, William Laranja. Conhece o Maurício Menezes? William, por favor, assuma aqui o teu lugar. Samira vai ficar ali no centro, que aí vamos facilitar tudo, né? Bom, eu falava aqui com o Maurício, que é o nosso colega de 40 anos, né? Você torce pelo Botafogo, não é isso? Botafogo. Para você, sem clubismo, qual vai ser o placar de Flamengo e Independiente de qualquer coisa? 1-0 Independiente. Meu Deus do céu, que maldade. Olha só. É mesmo, é? Vai lá de bandeirinha e tudo. Independiente. Meu Deus do céu. Samira Valente, o que você tem a dizer como flamenguista que é desse momento assim de revelação? Exatamente, afinal de contas, ele é brasileiro, né? Eu acho, né? Né? Mas na hora de ganhar, vocês é que vão gozar a gente, né? Não, a rivalidade interna fala mais alto. Interna fala mais alto. Mas eu acho interessante que o desembargador Miguel Pachá, o presidente do Tribunal de Justiça, ele me ligou ontem e falou, olha, Maurício, esse é o jogo dos vascaínos. Sim. O Flamengo Independente. Porque se o Flamengo ganhar, ajuda o Vasco. Então os vascaínos vão ficar felizes. Se o Flamengo perder, os vascaínos vão ficar felizes da mesma maneira. Mas eu conheço vascaíno que não consegue. Tem uns que são mais ferrenhos, né? E não conseguem torcer. Mas faz parte a parte. Pode falar nisso, para ficar uma coisa mais amena, né? Depois desse resultado que você deu, William, você como sanitarista, um homem ligado a como é que chama? A situação de sangue, né? Que a sua especialidade é essa mesmo, né? Como é que estão os bancos de sangue?
Essa época se faz necessária total. A doação, né? Com certeza. Porque é uma época que o nego bebe muito e, lamentavelmente, às vezes tem acidente. Isso, não só isso. Os estoques vão baixando, né? Carnaval chegando, o pessoal está mais preocupado com o Natal, nas compras de Natal e depois com o Carnaval e se preparar para o desfile, né? Então fica difícil a doação pessoal. Essa tatuagem que você está fazendo no braço aí é nova ou eu nunca havia notado? Eu acho que você não havia notado. Isso é uma tribal, eu poderia dizer assim? Não, é um tigre protegendo um pergaminho com o nome dos meus três filhos. Deixa eu ver. Ah, que maravilha, tá vendo? Olha só. Japonês. Doeu não? Meu Deus do céu. Samira, você faria tatuagem alguma vez na vida ou nunca pensou nisso? Olha, nunca foi meu sonho de ter, não, mas eu confesso a você que determinadas tatuagens eu faria. Olha, me disseram... Eu tenho uma tatuagem também. Olha, mesmo? Vai mostrar? Vai mostrar? Na virilha. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Me disseram que você tem uma tatuagem num determinado local escrito George Harrison. Porque vocês podem notar que o Maurício, novinho, Maurício era a cara, e até hoje, né, do George Harrison. Eu não sei se você se lembra de uma boate que nós fomos há muitos anos atrás, eu, você, a saudosa Ieda, e lá em Ipanema, e alguém anunciou você como George Harrison. O Eladio Sandoval. O Eladio Sandoval. E você estava lá em cima, né? Na área VIP, para variar. Ah, foi um away para sair, acho que rasgaram a calça dele. Eu fui George Harrison por um dia. George, maravilha, né? Fala em George Harrison, essa eu quero saber de você. O que você tem a dizer que a melhor música escolhida pela TV Globo, a melhor música do ano é do Pablo Vittar? Senão dos tempos, né? Meu Deus do céu! Senão dos tempos. Com todo respeito, deixa um garoto faturar, mas a música, meu Deus, a melhor música, meu Deus do céu, sinal dos tempos mesmo, né? Eu costumo dizer o seguinte, velho. Às vezes as pessoas dizem, porque esse Galvão Bueno é um chato. Desliga a televisão. Porque o programa do Faustão é uma droga. Muda de canal. Então muda de canal, vê o velho livro e tal. E a gente, por melhor que seja, inclusive o Faustão e outros tantos, né? Você não consegue agradar todo mundo o tempo todo. Não tem jeito. Eu, por exemplo, eu tenho um defeito, eu também tenho algumas qualidades. Uma das minhas grandes qualidades é a inteligência. Outra das minhas grandes qualidades é a beleza física. A modéstia. E a humildade. A qualidade que eu tenho. É a humildade, tá certo. Ô Samira, quais seriam as suas qualidades? As minhas qualidades é uma só, né? A primeira é gostar de mim. A primeira é gostar de mim. Ser perfeita, né? Só. A segunda é me achar bela como ninguém. Ser modesta. Né? Muito bem. E William, a tua maior qualidade? Eu sou perfeitamente imperfeito. Quer dizer que aí não tem escapatória, né? Não busque perfeição em ninguém, porque nenhum de nós somos, né? Essa é que é a grande realidade. É verdade. Você tem a dizer alguma coisa a respeito da música do Pablo Vittar, que você acompanhou, assim, o amor, não sei o quê? É um negócio meio assim. Eu acho que a melhor música do ano, sendo do Pablo Vittar, acompanha bem a mulher do ano como a Anitta, né? Eita, Mas a mulher do ano não é o Pablo Vittar também? Deveria ser. É a Anitta. Esquecendo aquela professora que morreu queimada tentando salvar as crianças. Né? É verdade, é verdade. O pessoal hoje está indo mais pela futilidade do que propriamente pelo heroísmo, né? Pela dedicação ao ser humano. Né? O país está se tornando muito fútil. É uma pena. Você sabe que eu estou lamentando, eu não queria entrar nesse aspecto, mas vou entrar, porque deu uma notícia agora há pouco na televisão que o nosso país é o que mais mata adolescentes, abaixo tão somente da Nigéria. E crimes realmente com arma de fogo, facadas e outras coisas mais. Quer dizer, o que fazer para mudar isso? Acho que uma nova política, antirracismo, né? Anti-homofóbica, né? que também estão matando os homossexuais, os travestis, assim, e a morte ficou muito banal dentro desse país. Né? Matar, hoje em dia, se mata por um chinelo, por um celular. Eu acho que o pessoal está sem luz, sem Deus no coração. A verdade é essa.
Quer dizer, é muito complicado, né, Samir? Porque, afinal de contas, a gente gostaria de não ver essa estatística. A gente que, em Priscas Eras, quando éramos bem mais jovens, a gente acreditava muito nesse país, né? E continuamos acreditando com potencial, né? Mas essa violência solta por aí preocupa muito, não? Com certeza, né? E eu acho que faltam exemplos, né? Grandes exemplos. Falta estabelecer prioridades realmente importantes, né? Então as prioridades aqui Mas existem, né? A grande culpada disso é a própria mídia, né? Você sai à noite de casa, em certos lugares, certos bairros do Rio de Janeiro, parece aqueles filmes de zumbi. Você vê aqueles cracudos andando com aqueles sacos nas costas, colhendo latinha, praticando pequenos delitos para poder conseguir a droga. Como a mídia é culpada? A mídia é culpada porque ela não mostra isso, Maurício. Ela não mostra isso, ela mostra a futilidade. Infelizmente, o Fernando falou uma coisa muito certa. A mídia hoje está mostrando muita futilidade e esquecendo da dura realidade que nós estamos vivendo. Mas, por exemplo, a mídia mostra que as pessoas optam por ver. A televisão, o rádio e tal, são veículos de entretenimento, são veículos de educação também. Quem tem que educar é a escola, sim, não é a mídia que tem que educar. Mas a proposta é essa. Sim, a mídia existe para divulgar coisas, banalidades, futilidade, ninguém é obrigado a ver. Quem tem que educar é a escola. Então, na minha opinião, a mídia não tem nada a ver com isso. Na minha opinião, quem tem a ver com isso somos nós, que elegemos pessoas com interesses privados, entendeu? A pessoa elege porque o cara torce pro Flamengo, a pessoa elege porque o cara deu um churrasco, a pessoa elege porque não sei o quê. O brasileiro, o latino-americano em geral, vota muito assim. A responsabilidade dessa situação toda é uma responsabilidade histórica. E nossa também na hora de votar. Por exemplo, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. O Brasil foi o último país do mundo a adotar certas políticas de defesa social. As pessoas hoje falam em direitos humanos com chacota, entendeu? Então, os Estados Unidos, por exemplo, é um país ultra-violento. Né? Cada um tem um rifle em casa. Mas, em compensação, existe uma coisa chamada lei que eles respeitam muito. Domingo agora, Fernando, eu tive com um jogador do Flamengo, o Muralha, não o Muralha goleiro, não, o Muralha que jogava no meio do Flamengo. Ele estava jogando na Coreia do Sul. E ele esteve no Brasil, no programa de televisão que eu faço domingo à noite. Com o Peníodo, né? Com o Penído. Que horas que é o programa? 10 horas da noite. 10 à meia-noite. Aí o Muralha estava lá, né? Ele veio e ele começou a falar como é que era a vida lá, né? E ele de passagem falou assim, olha, Maurício, uma coisa que a gente tem lá em Seul é o seguinte, a comida não é boa, porque a gente não tem um hábito daqueles alimentos dele, a língua é terrível, mas em compensação, você sai, por exemplo, do jogo 1h da manhã, você anda na rua... Sem problema. Sem problema nenhum. Eu, ano passado, a minha neta queria que ela quer morar lá, não sei o que, então, eu levei ela para longe. Nós ficamos 21 dias lá, e quando nós voltamos para o Brasil, eu falei, e aí, bebê, o que você achou? Ela falou, uma coisa engraçada, eu não senti medo. Então, nós estamos com uma cultura, o brasileiro é cordial, não é não. Você vê guerra dos farrapos, guerra das garrafadas, né? São coisas... Até no futebol. Nós somos uma cultura ruim. Ruim, violenta. Violenta, entendeu? Nós espancamos professor em escola, entendeu? Nós vemos criança abandonada na rua. O Darcy Ribeiro dizia isso. Você não vê um boi abandonado na rua, um cabrito. Mas criança você abandona criança. E criança, muitas das vezes, né, usada nos sinais luminosos, o William, né, para fazer dinheiro, né, para vender coisas e tal. E você vê o adulto, muitas das vezes, longe, e não há fiscalização. Cadê as varas todas da infância? Essa coisa toda é muito complicado, né, vai muito além. Quando eu falei, eu concordo em gênero, número e grau com o Maurício, mas quando eu falei da mídia, é que a mídia ela só mostra aquilo que interessa. Coisas... Não, ela só mostra aquilo que interessa a audiência, ela não mostra aquela realidade. O aluno, está circulando agora no Facebook, um professor que pegou o aluno, entendeu, e tirou o aluno de sala à força.
o outro que chamou a polícia para tirar o aluno dali. Se isso começar a virar rotina, o aluno para de agredir o professor. Você concorda comigo, Maurício? Não, mais ou menos. Porque, por exemplo, o principal veículo de jornalístico da televisão hoje é o Jornal Nacional. Os grandes jornais do Brasil, o Globo, o Estadão e a Folha, têm essa mesma preocupação. Sabe qual é a preocupação? É mostrar, sabe, notícia ruim. A audiência do Jornal Nacional estava caindo, porque só mostrava notícia ruim. Esse tipo de notícia, desgraça, cracudo, roubo, extorsão, então, precisa desligar. Falei, pô... É verdade. Teve um RJTV que eu vi recentemente, que eu contei 9 matérias de assassinato e assalto. Então, quer dizer, meu Deus do céu, haja nervos, né? O problema é que a mídia tem um retorno também. Por exemplo, a TV Globo tem um negócio chamado CAT, né? Central de Atendimento ao Telespectador. E essa central de atendimento ao telespectador tem um retorno do que o telespectador do Jornal Nacional está vendo. Então, eles recebem 10 mil telefonemas. Se 9 mil estão reclamando que o jornal só mostra desgraça, opa, nós temos que mudar isso aqui. Mas se ninguém reclama... Porque é uma emissora comercial que tem compromisso com os seus anunciantes, que precisa de audiência. Então, ela mostra o que os telespectadores também querem ver. Agora, a TV Globo, por exemplo, tem do meu grande amigo Caco Barcelos, um programa fantástico, que mostra esses mazelos que o Brasil vive. Mas a televisão não pode só mostrar isso, a televisão tem que mostrar também. Agora, eu acho, será que em termos de editoria também, não existiria, se houvesse reclamação, como diz o Maurício, a capacidade que se tem de contrabalançar. De equilibrar, né? Você mostra duas coisas ruins, mostra pelo menos uma coisa boa que já está em desvantagem. Né? E o que a gente percebe, talvez por ser orientação, né? Porque não é isso que o pessoal está querendo ver, e vai acontecer o que aconteceu com o Maurício e de uma certa forma acontece comigo. O dia que eu quero começar o programa otimista, eu saio desses programas, vou ver o Planet não sei o que e outras coisas mais, porque não há como você ficar... E outra coisa, isso vai para o mundo, quer dizer, mesmo um programa modesto como esse meu, ainda há pouco estava vendo o professor Jorge Trigo lá em Lisboa, a Tônia Elizabeth nos Estados Unidos, em Miami, nós estávamos com o Francesco Grandinetti, meu primo lá, a Roma, né, me parece. Marco Silva. Então, qual é a imagem que nós estamos passando? Né? Infelizmente, quer dizer, o nosso querido Maurício falou de Londres. Nós tivemos agora há dois anos atrás em Madrid, Paris e Portugal. Principalmente Portugal, meu Deus do céu, uma tranquilidade absoluta. E eu me lembro, quando eu conversava com, eu esqueci o nome dele, o rapaz que nos atendeu na época no hotel, e ficamos amigos conversando e tal. Ele falou: senhor Fernando, adoro o Brasil, gostaria de conhecer o Brasil, mas aqui, por exemplo, se o senhor sair, o máximo que o senhor tem que ter cuidado é com a carteira, porque pode haver um descuidista que vai roubar sua carteira. Mas no Brasil, o senhor sabe, não só roubo como dão tiro. A gente vê isso pela TV Globo Internacional. Quer dizer, qual é a imagem que nós estamos dando de um modo geral? Se a gente não... como disse o Maurício, penso eu, não é só a mídia, é o foco que está errado, né? É verdade. E as leis também, né? Vamos... As leis são muito brandas. Quer dizer, o menor, ele praticamente tem autorização para matar. Sim. Porque não vai acontecer nada com ele. E criou-se os direitos humanos que só defende bandido. Não, me interessa. Você não vê 126 policiais mortos, os direitos humanos ir lá consolar a família do policial que foi morto. Né? O trabalhador que é assassinado, você não vê agora, poxa, prende 157 e ele vira celebridade, tirando foto com policiais. Selfies. Você pega um Fernandinho Beiramar, o promotor está do lado dele tirando selfie. Poxa, pelo amor de Deus, uma inversão de valores total. Você acredita, Samira, que um dia teremos leis mais de acordo com a realidade? Tipo prisão perpétua, alguns acham que
deveria haver pena de morte, não é o meu caso, eu acho que tinha que haver sim a prisão perpétua, até com trabalhos forçados, se o crime for hediondo. Mas infelizmente os parlamentares ficam sabendo, ficam conversando entre si, a forma que vão se eleger, mas não olham para a população. Eu acho que a gente sempre tem que esperar que aconteça melhor, né? Agora, essa coisa de leis é de médio a longo prazo mesmo, porque não tem jeito, isso aí é uma mudança, tem que haver mudança na legislação e principalmente tem que haver o cumprimento das leis. Agora, quando você vê que lá de cima, lá de Brasília, a coisa anda desse jeito, quando você vê juiz que um prende, o outro solta, aí fica muito difícil. E a questão aquela voltando à coisa do estudante que bate nisso, faz aquilo, a gente volta a um grande problema nacional para mim, que é a educação, que a gente já cansou de falar aqui. A educação começa de baixo. Se você não cuida da educação, melhores professores, melhores salários, porque as pessoas vivem de salários, né? A raiz de tudo passa pela educação, não tem jeito. Olha, quando eu acordei no dia de hoje, eu estava lembrando que hoje é a primeira vez que o Maurício vem aqui, uma amizade nossa querida de 40 anos, que por força de uma coisa chamada cidade grande, a gente nem sempre se encontra, né? Infelizmente, mas é assim mesmo, né? E eu, como sou egresso do interior, esse é o único aspecto que eu tenho saudade do interior. Porque no interior você está sempre encontrando com as pessoas, né? Mas eu estava pensando, o que eu vou perguntar para o Maurício? E o que eu posso dizer do Maurício, que vocês sobejamente conhecem? Eu acho que ele foi um pioneiro, me parece até no humor, né? No humor de teatro, né? Hoje o stand-up comedy está aí, essa coisa toda. Eu tive já a oportunidade de assistir o show dele, tem uma presença de palco muito boa, né? E eu estava até pensando, eu comecei a minha carreira como radialista, jornalista e ator, né? Mas hoje o Maurício é muito mais ator do que eu fui, porque há muitos anos eu não exerço essa profissão. E me lembrei do Plantão de Notícias, que era um trabalho muito bonito, foi criado pelo Maurício, e que frequentava as nossas casas através da televisão com muito humor. Então, que isso seja, ô Maurício, na verdade, um reconhecimento modesto do seu trabalho, uma homenagem a você, por sinal, e a pergunta que não quer calar, né? Hoje você continua fazendo humor, às vezes isoladamente, às vezes com o Lula Vieira, né? É isso mesmo, né? Às vezes com o Hélio Júnior. Com o Hélio Júnior também e tal. E sempre mostrando as falhas do rádio, as falhas da televisão em palco. Quem não assistiu, por favor, assista, porque é impagável, essa que é a realidade. Mas onde que o humor pode ajudar a refrescar esse ambiente meio que pesado e calorento que a gente está sentindo a nível de violência no Brasil? Você sabe, Fernando, uma coisa que eu acho interessante nesse meu trabalho, né, que eu faço, que eu chamo de humor no jornalismo, é que as pessoas dizem assim, poxa, Maurício, eu captei muito mais informação no seu show do que lendo o jornal todo dia. Porque você consegue passar a observação, a crítica, de forma bem-humorada. Geralmente nos países, quando há uma queda da democracia, quando geralmente há uma ditadura assim, assume, a primeira intervenção que eles fazem é no rádio. E censurando. Da rapidez do rádio. Então a primeira obstrução de informação é feita no rádio. E a segunda é no humor. Porque o humor tem uma forma muito fácil de você transmitir uma situação para o público-alvo, né? Tanto no teatro como através do rádio, da televisão, tudo através do humor. Então, os humoristas são sempre os humoristas e os jornalistas. Eu, como sou jornalista e humorista, também não ficaram. Na próxima derrubada da democracia, ele vem direto da minha casa, né? Mas vem aqui também. Vem aqui, porque ontem a gente discutia, e a conversa até foi alguém que falou daquele general Mourão, que foi defenestrado, né, da posição que tinha, porque andou defendendo a intervenção, não sei o que e tal. E eu dizia que eu, particularmente, aliás, uma opinião que você manifestou também, me parece que no Zap, né? E eu disse, eu estou plenamente de acordo. Eu acho que intervenção não resolve, seja militar ou não. E acho que religião também não resolve. Nós temos que aprender a administrar. Esse general, o que ele fez foi desrespeitar o exército. Porque a base do exército, a base das forças militares, é a disciplina.
Exatamente. E esse general Mourão, ele foi um disciplinado, ele foi um rebelde. É. Qual é a diferença? O pessoal fala muito, né? Ah, o Lamarca, um criminoso. Mas qual é a diferença? O que esse general fez pro Lamarca foi só que o Lamarca pegou em armas. Porque esse general se voltou contra o superior dele. E isso nas Forças Armadas é inaceitável. Em qualquer Força Armada do mundo. Seja no Brasil, na Inglaterra, onde for. Então a Força Armada, a base dela é a disciplina. E esse general, ele foi disciplinado. Se meter em política, É o general vai se meter em política. É verdade. Você me diz um país do mundo onde os militares assumiram e deu certo. Aponta aí, eu te dou 3 dias para pensar. Não tem. O país do mundo, os militares assumiram, deu resultado? Não deu. Tanto é que no Brasil eles ficaram 21 anos e saíram desgastados, extremamente desgastados, com a inflação de 70% ao mês, entendeu? Com obras inacabadas, ferrovia Norte-Sul, a Transamazônica, que até hoje é um caminho de mato e terra, rios de dinheiro. A única diferença que tem do regime militar para a democracia que nós vivemos é que na democracia que nós vivemos eu posso chegar aqui e falar. Lá no, exatamente. Então... Eu falava ontem com o Epe, que tem essa opinião, e eu fiquei pensando, mas eu não falei com ele por gentileza, é uma pessoa querida, a quem eu mando um abraço. O seguinte, se ele falasse o que ele falou aqui na época dos milicos, ele estava preso. Eu posso contar uma história do Paulo Lopes. O Alfredo Raimundo me lembrou isso no almoço que tivemos recentemente. Em 1969, sim, gente, eu sou velho, eu sou antigo. 1969 eu fazia estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Se lembra, Manelzinho? Não sei se ele se lembra, mas é verdade. Então, nessa época, isso é um exemplo daquelas épocas. O Paulo Lopes sempre foi uma pessoa intuitiva, mas não muito intelectual. Ele deve ter crescido nos últimos tempos e ganhava dinheiro como ninguém, mas naquela época ele não ganhava tanto. E ele ficou na Rádio Tiradentes, e na Rádio Tiradentes havia um major que bateu na árvore e morreu, e esse major estava com uma prostituta, major da aeronáutica. E o Paulo Lopes disse o seguinte, olha, major da aeronáutica foi dar asas à sua sexualidade, pegou uma mulher da vida, e bêbado bateu na árvore e sumiu, e morreu. Danou-se. Era o fim do programa, tipo 1 hora. Acontece que, de repente, 3 horas da tarde, mais ou menos, a América, que era a mulher dele, me telefona. Fernando, o que houve? Ele não está vindo para casa, não sei o que e tal. A essa altura do campeonato já tinham acionado o Alfredo Raimundo, naquela época, quantos anos atrás, e o menino ficou sumido um tempo, que éramos todos meninos, até que um dia o senhor Alfredo veio aqui e veio fazer um apelo, ficou sabendo por linhas diversas que o Paulo estava preso num quartel da aeronáutica, por ter desrespeitado o militar. Então o que aconteceu? O doutor Roberto Marinho entrou em ação, falou com o ministro, não sei das quantas, antigamente, só Alfredo conta reiteradas vezes, e o cara falou, não, pode soltar, mas ele tem que perder o emprego, não pode ficar em Belo Horizonte. E de uma certa forma até foi sorte para o Paulo, que foi humilhado de todas as maneiras possíveis naquele quartel, inclusive urinaram no rosto do Paulo, em fila indiana, né? E o Paulo veio para cá e com muita dificuldade começou na redação da Patrulha da Cidade da Tupi e se tornou um dos mais importantes comunicadores do Brasil, independentemente do fato de eu não ter assim, uma proximidade maior ou uma amizade maior. Então, o problema não é toda e qualquer ditadura, na verdade, que a ditadura dita, e você ou obedece ou, lamentavelmente, acaba preso ou deportado se não for morto. Fernando, agora, o que mais nos aflige atualmente? É a insegurança, né? É a falta de... aliás, a lei até existe, mas a falta do cumprimento dessas leis. Né? Eu acho que é insuficiente as leis. Que as leis existem, mas são brandas demais. Se você entender que um cara de 18 anos, 17 anos e meio, você é um cara que pode ser mais forte que eu e você e o Maurício juntos, e que pode matar, porque quando ele fizer 18 anos ele vai ficar com a ficha limpa, isso é um absurdo. Eu fui falar isso certa feita com um norte-americano, o cara falou, meu Deus do céu, como o senhor isso? Quer dizer, meu Deus do céu. Eu dou sempre 2 exemplos, Fernando. O Ronald Biggs, que assaltou o trem pagador de Londres, né? Esse assalto foi no início dos anos 60,
Ele assaltou o trem pagador em Londres, né? Aí ele foi fugiu para vários países, passou pela Austrália e tal, e veio morar no Brasil. Chegou no Brasil e se tornou um homem livre. Durante 40 anos ele ficou vivendo no Brasil como um homem livre. Quando ele estava já com seus 80 e tantos anos, ele voltou para Londres, quis voltar para Londres para morrer, e chegou em Londres e ele foi preso. Com 80 e tantos anos ele foi colocado na cadeia. Sim. E eu sempre, aproveitando que eu estou aqui com a camisa dos Beatles, se o John Lennon tivesse sido assassinado aqui na Avenida Rio Branco, o Mark David Chapman já estava solto há muito tempo. No entanto, até hoje ele continua preso em Nova York, porque pela lei americana, ele já pediu clemência 4 vezes, e todas as vezes que ele pede clemência, as autoridades americanas perguntam a Yoko Ono se ela se sente segura com ele solto. E ela diz que não. Então, ele continua preso. Não precisa muito. Samir está acertando aqui o telão, que ficou meio paralisado, mas daqui a pouco volta aqui. Mas de qualquer maneira a transmissão está correta. A ponto de eu mandar um abraço para o Leonardo Correia e para a Rosana Guichard. Abraço, Rosana. Mas o William, você vê que coisa que ele comentou? Foi ontem que eu vi num site de notícias, talvez na Folha, ou mesmo no Globo, não me lembro bem, o G1. Acontece o seguinte, tem um garoto de 12 anos foi condenado nos Estados Unidos à prisão perpétua porque matou um mendigo. Não é brincadeira, não. E os meninos que tacaram fogo no índio lá em Brasília continuam soltos, principalmente se for de classe média alta. Com certeza. Quer dizer, é um negócio louco. Entende? Tá faltando respeito, né, Fernando? Exatamente, porque essas leis são as mesmas que funcionavam à época do militarismo, com a mesma situação branda, paternalista. Por quê? Não é paternalista por causa do povo, é paternalista porque o filho do cara de classe média alta não pode ser preso, coitado. As merdas que ele fizer, desculpe a expressão, ele vai fazer porque ele, coitadinho, está adolescente. Na verdade, Fernando, na Constituição de 88, o Brasil vinha de um período de ditadura de 21 anos e eles abrandaram muitas leis. Eles fizeram a Constituição brasileira baseada na Constituição francesa, onde a prisão é exceção. Então, se você tem... A gente costuma às vezes brincar que certos crimes no Brasil são inafiançáveis. Por exemplo, se você matar um tatu, é um crime inafiançável. Se você matar uma arara, é um crime inafiançável. Então, eu sempre brinco o seguinte, se você estiver na floresta e apareceu uma arara e um fiscal, você mata o fiscal. E aí você é solto. Né? Não mata a arara, não. Se você matar a arara, você vai ser... Então, há essa... Eu não chamaria bem de distorção, mas há esse desenfoque, porque eles fizeram uma Constituição de 88 muito branda. E eu te dou um exemplo, um ex-chefe que eu tive no Jornal do Estado de São Paulo, o Antônio Pimenta Neves, ele era o diretor do jornal, o diretor de redação do jornal. Ele namorava uma colega nossa da redação também, que era muito mais nova, 30 anos mais nova do que ele. Ela um dia separou dele, ele foi lá, pegou uma arma, ela estava no ar, andando a cavalo, ele deu um tiro nela em cima do cavalo, ela caiu no chão e foi lá e deu um tiro na cabeça dela. Pois o Pimenta faz um crime desse, premeditado, tudo, e como ele tinha trabalho fixo, endereço fixo, profissional, ele ficou solto 10 anos, respondendo a coisa em liberdade. Aí entrava com recurso, mas que tipo de recurso a pessoa que comete um crime desse pode... Que tipo de alegação você pode fazer ao cometer um crime desse? Né? Olha, eu tenho denunciado, aproveitar para voltar, eu sei que isso incomoda, mas eu não estou nem um pouco preocupado com relação às pessoas que incomodam. Nós temos hoje, né, ex-funcionários da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que são em número de 300, se você contar Jornal do Comércio, se você contar também digamos assim, a Nativa, né? Todos eles, inclusive foram demitidos da seguinte maneira, vá procurar justiça porque dinheiro não tem. Todos, a maioria já ganhou em transitado em julgado a ação, por exemplo, do Fundo de Garantia que eles não depositavam desde 2014 e ninguém recebeu. E as audiências, elas vão protelando. Por quê? Porque as leis são frágeis. Porque, na verdade, até os juízes têm medo, às vezes, daqueles que são teoricamente mais poderosos.
Eu tento entrar na cabeça de um juiz para saber por que uma audiência líquida e certa, ela é transferida, como já foram várias, através do Eliseu Pacheco, por exemplo, Jimmy Hall, a minha própria. Né? E eu fico imaginando assim, não, mas espera aí, esses caras dão emprego a 200 pessoas. É verdade, que continuem a dar, que continuem a ficar ricos cada vez mais, que tenham dinheiro para pagar as suas dívidas, porque nós aqui do lado de cá pagamos. Então, na verdade, você fica pensando que o juiz deve pensar assim, pois é, mas eles dão emprego, mas e os 300 que estão desempregados? E aqueles que, na verdade, não tiveram talvez a sorte, a competência ou as duas coisas somadas, como eu, graças a Deus, tive, de poder ter feito um pouco o seu pé de meia e poder ter uma certa tranquilidade, apesar de ganhar muito menos do que ganhava. Quer dizer, você vê que até nisso, a própria justiça do trabalho, ela é falha, porque ela tem medo de tomar decisões e ela não tem, na verdade, a agilidade necessária para combater todos aqueles que eventualmente sejam fraudadores das leis. Fernando, olha só, o que você me diz num país que tem um auxílio-reclusão mais alto do que o salário mínimo? É uma loucura. Por que o cara que está lá dentro... A família recebe. Ao invés de estar maquinando crimes, como é a escola do crime, que os presídios são escolas do crime, né, eles não estão trabalhando. Por que nós, cidadãos que pagamos nossos impostos, que trabalhamos, temos que sustentar esses vagabundos dentro da cadeia? Essas são coisas que eu não consigo raciocinar de uma maneira sã, né? Que o cara está lá dentro, aprendendo crime, fazendo halterofilismo. Nosso ex-governador agora passou no Enem para fazer teologia, quer dizer, entrou na cadeia... Não era história? Agora é teologia? Não, ele passou para teologia. Ah, é? Agora ele vai tentar o Enem. Mas você sabe por quê, né? Claro. Porque cada dia estudado tem 2 de diminuição de pena. Cada 3 dias estudados é um dia de... Há 3 dias é um dia, o oposto. Isso é o oposto. Então, o cara vai, a Susana von Richthofen, que matou o pai e a mãe, junto com o namoradinho dela, usuário de droga, virou pastora, está saindo agora. Quer dizer, o cara apela para quê? Para o sentimentalismo. Ah, agora eu sou de Deus. Quer dizer, antes era do capeta, agora é de Deus. Eu conheci um porteiro de uma determinada rádio que um dia falou, senhor Fernando, eu já matei 17, mas agora eu sou de Deus. E aí fica aquela mistura, né? Você não sabe realmente quem é que se regenerou ou não. Em tese, Samira, isso dá uma certa desesperança, ao contrário do que eu estou querendo colocar aqui, não? Dá desesperança, eu volto a que ela seja passageira, né? Porque você não tem grandes exemplos. O exemplo tem que vir de cima, o exemplo não está vindo de cima, né? Quando você vê determinados absurdos acontecendo, como o cara que sai com mala e parece haver, eles dizem que há indícios de que está na cara, um apartamento... Pelo menos ontem ele parece que ele virou réu, né? 51 milhões... Aquele que levou os 500 mil na mala. E a Polícia Federal, o Maurício, ainda está achando que há suspeição de quadrilha, formação de quadrilha, e há suspeição de lavagem de dinheiro para os 51 milhões que foram achados no apartamento do Gedel. Hoje o Gedel Vieira eu soube ontem à noite que ele já tem uma explicação para os 51 milhões que estão no apartamento dele. Parece que ele sacou o fundo de garantia dele. E levou o dinheiro vivo para casa. Que gosta de ver. Falou com o gerente do banco, falou, olha, eu quero dinheiro vivo. E levou para casa o fundo de garantia. E é perfeitamente normal, né? A pessoa sair com aquela quantidade de dinheiro, né? Em carrinhos de mão, né? Ou então, de repente, numa Oroque. Né? Eu lembro porque o Roberto Jefferson, ele tinha aquele Marcos Marinho, que era o cara que o Roberto Jefferson botou nos Correios, né? Ele foi filmado recebendo uma propina de 4 mil reais. E foi aí que ele foi preso e o Roberto Jefferson decidiu denunciar todo mundo, ver aquele caso do mensalão, aquela coisa toda, né? 4 mil reais. 4 mil reais. Esse cara que o Roberto Jefferson botou nos Correios, estava recebendo uma propina, que eu não sei, vou repetir, de 4 mil reais, deram dinheiro para ele pegou aquele dinheiro. A finurinha. Modestamente. Hoje em dia, se você oferecer 4 mil reais para o cara, ele te prende. É verdade. Você vê luz no final do túnel que não seja uma locomotiva? Não? Vejo.
eu costumo comparar o momento que o Brasil vive hoje ao da França, em 1789. Quer dizer, nós estamos 200 anos atrasados. A França é um país milenário. É verdade. A Inglaterra é um país milenário, Portugal, Espanha. Então, os países hoje se desenvolveram muito, a sociedade se desenvolveu muito. Canadá e Estados Unidos se desenvolveram muito, embora tenham a mesma idade do Brasil, porque os americanos, os ingleses e os franceses, eles foram para o Canadá e para os Estados Unidos para morar lá, fugindo da guerra do Napoleão. A corte portuguesa, a época essa, eles vieram para o Brasil para se esconder do Napoleão e pretenderam voltar. Então isso aqui virou um mercado provisório, né? Eles vieram aqui para roubar, praticamente, porque eles pegavam ouro aqui, pedras preciosas e levavam tudo para lá. Você sabe. Então tem essa diferença. Então eu acho que o Brasil está hoje como a França estava em 1789, quando houve a queda da Bastilha. Vai melhorar daqui a 200 anos. E daqui a 200 anos, Samira, nossos netos vão pegar uma sociedade boa, porque esse país é muito bom, rapaz, sabe? Só precisa a gente... Só precisa de mais seriedade, né? Dá um jeito. Que é fundamental, coisas, né? Verdade. Eu quero agradecer a cada um de vocês, que pena, né? O programa voou. William, muito obrigado por ter vindo. Um abraço para a doutora Rene, que hoje ela está tão assoberbada com os implantes que ela faz, né, que não pôde vir. Ainda ontem nós tivemos com o Pedrinho. Hoje eu quero parabenizar o meu filho Bruno, que está aniversariando hoje, e que ontem tirou 10 na exposição de tese, né, do curso de administração da Universidade Mackenzie, aqui do Rio. Então, mais um formado na família, graças a Deus, mais um dever cumprido, né? Então, ele até hoje não está aqui, saiu cedo, que tinha aqui lá na faculdade, mas de qualquer maneira são os últimos dias de faculdade, né? Então, queria que você se despedisse, se você quiser deixar algum e-mail para contar, por favor. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a você também. E o e-mail é dr.w.laranja@gmail.com. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com pessoas tão sapientes aqui, né? E discutindo, embora com algumas discordâncias. Isso aqui é bom. Discutindo a falta de respeito que infelizmente impera no nosso país. Perfeito. Um abraço para o Fernando Pereira, que está nos ouvindo agora. A Glória Brito também, nossa querida Glória Brito, né? Grande Glória. O Jorge do Batuque, o Jorge da Mata, né? Aquela turma boa. Samira, muito obrigado por ter dormido mais uma vez comigo hoje, esta noite. E as suas despedidas nesse momento. Você tem a agradecer aos convidados, né? O Laranja, o grande Maurício Menezes, né? E ele é grande mesmo, ele é 1,87 m. Acertei, não? 89. 89? É só para humilhar, quer dizer, tem uma inteligência desse tamanho e a inteligência fica situada muito acima do meu ombro. Pô. Isso é uma coisa que não se faz, né? Eu sempre quis ser um cara da altura dele, porque na verdade você não teria que ficar na ponta dos pés quando tira o retrato com uma turma muito grande, né? Mas de qualquer maneira, Maurício, brincadeiras à parte, meu carinho, meu abraço. Espero até que você, de acordo com as suas possibilidades, possa vir mais vezes aqui no programa. Leve um abraço para o pessoal da CNT, não é o programa? Não? É da CNT. O nosso querido Luiz Penido, que é um queridaço, gente boa demais, parabéns pelas suas participações todas. E se você quiser dizer alguma coisa a mais e, sobretudo, deixar algum e-mail para contato, enfim, fique à vontade. Eu quero só dizer, Fernando, que eu não perco a esperança no Brasil, né? Porque não adianta vocês criticarem o STF, criticar a Justiça, criticar não sei o quê, criticar o governador, criticar o presidente. Porque tem uma coisa que nenhum tribunal da agência que quer é o seu voto. Se você votar, não tem como, não precisa de STF, não precisa nada disso, é só você votar direito. E eu vou pedir também duas coisas. Não vote em quem pedir voto em nome de Deus. Cara, não, Deus, muito bem. Não esquece, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Os maiores políticos do mundo foram ateus. Não tem nada a ver o cara ser governador, ser prefeito, ser presidente da República. E Deus. Deus é uma coisa maior, Deus é uma coisa mais importante na vida da gente. Não tem nada a ver com o nosso voto. Então, o cara usou o nome de Deus, ele está querendo enganar você. E outra coisa também importantíssima. Amanhã, não esqueça de torcer para o Flamengo. Pois é, minha gente, olha, que eu vou confessar com vocês que, independente de qualquer coisa, eu estarei vendo o jogo de amanhã, né? E para mim é indiferente o resultado.
Olha, um grande abraço a todos vocês, né? De todos os clubes do Rio de Janeiro, pessoal do Flamengo, pessoal do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do América, né? Que é um time que é muito simpático, está voltando por aí na primeira divisão do Campeonato Carioca, mas já é uma conquista, né? Sandra Mendes, abraço, todo mundo que está vendo aí, não dá para falar o nome de todos, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, teremos um novo programa sempre às 8 horas da manhã, de 8 às 9 no Facebook, e 2 horas depois ele entra em ação no YouTube, lá ficando. Se você por acaso for nos ver no YouTube, por favor, vai lá e subscreva, porque cada vez que você subscreve, você terá sempre informações novas do nosso programa, tá bom? Um abraço grande, bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.